Eu achei que ia morrer ali, sozinha, grávida de 7 meses, sem comida direito, sem ninguém para pedir ajuda, no meio de um lugar onde o silêncio é tão pesado que parece que engole você aos poucos. Teve um dia que eu caí de joelhos no meio do caminho com um balde de água na mão e eu pensei, se eu desmaiar agora, ninguém vai me encontrar. O pai do meu filho sumiu, no dia que eu mais precisei dele, uma mensagem, e depois, nada, e eu fiquei. Naquela casa caindo aos pedaços, tentando sobreviver, tentando não enlouquecer. Eu já tinha aceitado que meu filho ia nascer ali, sem médico, sem ajuda, sem ninguém. Até que, numa manhã, eu vi um homem vindo pela estrada, devagar, com uma enxada no ombro e 2 jumentos atrás dele. E foi naquele momento, sem eu saber, que a minha vida começou a mudar. Mas antes de começarmos, deixe nos comentários de onde você está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu estava de joelhos no chão de terra batida quando entendi que ia morrer sozinha. Não foi um pensamento dramático. Não veio com choro nem com grito. Veio quieto, como vêm as verdades mais pesadas, escorregando devagar pela consciência enquanto eu tentava respirar. Enquanto a dor abria minha barriga por dentro, como uma faca quente, enquanto minhas mãos procuravam alguma coisa para segurar e só encontravam o chão frio e áspero do quintal. 8 meses de barriga, sozinha. No fim de uma estrada de terra vermelha que o Maranhão esqueceu de terminar. Segurei o ventre com as 2 mãos e fechei os olhos. Ainda não. Por favor, ainda não. A dor passou. Demorou, mas passou. Fui levantando devagar, me apoiando na parede de adobe que meu marido tinha erguido 10 anos antes com as próprias mãos, tijolos feitos de barro e palha, socados e curados no sol do cerrado até ficarem duros como osso. Fiquei parada ali por um tempo que não sei medir, com a testa encostada na parede, sentindo o calor que a pedra guardou o dia inteiro, me passando pelo rosto como uma compressa seca. Respirei de novo. O sol estava caindo no horizonte e o céu tinha ficado daquele laranja sujo que eu aprendi a temer. Não porque seja feio. É lindo, na verdade, um laranja violento que incendeia as copas dos pequizeiros e derrama sombra comprida por cima da pastagem seca. Eu temia essa hora, porque era a hora em que o silêncio mudava de qualidade. Deixava de ser silêncio de fazenda, com seus barulhos pequenos de passarinho, vento, inseto, e virava silêncio de ausência. O tipo de silêncio que só existe quando falta uma voz específica, uma voz que nunca mais vai voltar. Me chamo Helena Souza Rocha, tenho 32 anos. Fui casada com Renato Rocha por 6 anos e viúva dele por 3. Agora estou grávida de um homem que sumiu no dia do ultrassom. Uma mensagem no celular, o número bloqueado em seguida, e depois um silêncio tão completo que parecia que ele nunca tinha existido. Descobri a gravidez sozinha. Comprei o teste sozinha, no mercadinho de Barra do Corda, 40 e tantos quilômetros de estrada de cascalho que a chuva corrói todo o verão. Olhei para as 2 listinhas sozinha, sentada no banheiro de azulejo quebrado, que o Renato nunca conseguiu terminar de reformar. E decidi ficar aqui sozinha, porque para onde eu ia, afinal? Minha irmã tem 3 filhos e um marido desempregado em Imperatriz. Minha sogra tem 70 anos e pressão alta em Belém. E essa terra aqui, por mais que machuque, ainda tem o cheiro do Renato nos mourões da cerca, na mangueira que ele plantou no ano do nosso casamento, no banco de madeira debaixo do jatobá onde a gente ficava sentado sem precisar falar nada. Eu não ia abandonar isso. Mas aquela tarde, de joelhos no chão do quintal, com a dor passando pela barriga como um aviso, eu finalmente entendi o tamanho do que tinha me metido. Não tinha carro. O caminhão do Renato enferrujava sem uso havia 2 anos. Motor fundido, sem dinheiro para consertar. Não tinha telefone com sinal bom, a antena mais próxima ficava num morro a quilômetros dali e o sinal aparecia e sumia sem avisar. Caprichoso como o tempo de cerrado.
Não tinha vizinho que eu pudesse chamar sem ser um esforço de horas. E o dinheiro que sobrava da aposentadoria rural do Renato, junto com o que eu fazia lavando roupa e fazendo bordado para mandar para a Barra do Corda, era suficiente para comer. Mas só. Entrei na casa devagar. A cozinha estava do jeito que eu tinha deixado de manhã. Panela com feijão no fogão a lenha, metade de uma broa de milho na mesa coberta com um pano xadrez velho, um copo de alumínio com água que já estava morna. Comi em pé, olhando pela janela sem vidro, só com a renda de crochê que minha mãe tinha feito há 20 anos, se movendo no vento que entrava do cerrado, trazendo cheiro de poeira e capim seco. Comi porque o filho precisava, não porque eu quisesse. Essa era minha vida há semanas. Acordar, comer porque o filho precisava, buscar água no poço porque o filho precisava, ferver o leite que a cabra Jurema me dava toda manhã porque o filho precisava. Eu tinha me tornado uma função com barriga, com mãos calejadas, com olhos que dormiam cedo e acordavam sem vontade. Naquela noite, deitei na cama de casal que ainda guardava só um lado amassado, o meu, e fiquei olhando para o teto de palha que o Renato tinha prometido trocar por telha um dia. Coloquei a mão na barriga, senti o filho se mexer, uma pressão suave e persistente, como se ele estivesse testando os limites do espaço que eu oferecia. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu disse em voz alta. Era a primeira vez em dias que eu ouvia minha própria voz. O filho se mexeu de novo. Fechei os olhos. Lá fora, os grilos começaram sua conversa de sempre. O vento balançou as folhas do jatobá. Algum bicho passou longe, no escuro do cerrado, e pisou num galho seco. Um estalo único que o silêncio engoliu em seguida. Dormi pensando que no dia seguinte ia ser igual ao anterior. Mas no dia seguinte, logo depois do meio-dia, quando o sol estava no ponto mais cruel e a poeira vermelha grudava em tudo como uma segunda pele, eu ouvi um barulho diferente na estrada. Não era carro. Carro eu reconheço. O ronco do motor chegando de longe, a nuvem de poeira que aparece antes do veículo. Não era animal solto. Boi e cavalo eu também já aprendi a distinguir pelo jeito que o chão responde. Era um passo. Passo de gente, lento, pesado. O tipo de passo de quem está caminhando há muito tempo e já não tem pressa porque não tem mais força para ter. Levantei da cadeira onde estava bordando e fui até a janela da frente. Na estrada de terra vermelha que passava até uns 30 metros da minha porteira, tinha um homem. Velho não, mas cansado como se fosse. Camisa de algodão escura de suor pelas costas, calça de brim desbotada, chapéu de palha com a aba dobrada de um lado. Numa das mãos, uma enxada pousada no ombro com aquela familiaridade de quem carrega ferramenta como outros carregam o próprio peso. E atrás dele, ligados por uma corda simples, 2 jumentos cinzentos caminhavam no mesmo ritmo. Cabeça baixa, orelhas para frente, pacientes como o tempo do cerrado. Ele estava passando, mas aí ele parou. Não sei o que viu primeiro, se foi a casa, se foi a porteira aberta, se foi eu na janela. Mas ele parou. Ficou parado no meio da estrada com o sol batendo na nuca e os 2 jumentos parando atrás dele, como se fossem sombras obedientes. Olhou para casa, olhou para mim, olhou para minha barriga e não desviou o olho com aquela pressa constrangida que a maioria das pessoas tem quando vê uma barriga grande e nenhum homem por perto. Ficou olhando, calmo, como quem está lendo alguma coisa que ainda não entendeu direito. Então, tirou o chapéu. Boa tarde, ele disse. A voz chegou até mim baixa, gasta, mas clara. A senhora mora aqui sozinha? Eu podia ter mentido. Eu devia ter mentido. Qualquer mulher que mora sozinha numa estrada esquecida do Maranhão sabe que não se responde essa pergunta para estranho. Mas alguma coisa no jeito que ele perguntou, sem malícia, sem pressa, com aquele cansaço honesto de quem carrega enxada a vida inteira, me fez responder a verdade. Moro. Ele assentiu devagar. Olhou para os jumentos, depois para mim, depois para casa outra vez. Eu sei trabalhar, ele disse.
Sei de roça, de cerca, de telhado. Sei cuidar de animal e de terra. Fez uma pausa. Posso ficar. O silêncio que veio depois durou mais do que devia. Eu estava olhando para um desconhecido no meio da estrada, com 2 jumentos e uma enxada, me oferecendo alguma coisa que eu não tinha pedido e que eu precisava mais do que qualquer coisa no mundo. A dor que eu tinha sentido de joelhos no quintal, na tarde anterior, ainda estava viva na memória do meu corpo. O filho se mexeu na barriga, uma pressão lenta e insistente, como um lembrete. Eu respirei fundo. Fica, eu disse. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada na cama de casal, com os olhos abertos no escuro, ouvindo. Não os grilos, não o vento, não os barulhos costumeiros do cerrado que eu já tinha aprendido a não ouvir de tanto que faziam parte do silêncio. Eu ouvia uma coisa nova. Um barulho pequeno, quase nada. A respiração de um homem dormindo no quarto dos fundos que eu tinha aberto com a mão tremendo, varrido às pressas, colocado um colchão velho que estava dobrado em cima do guarda-roupa do Renato. Um homem dormindo na minha casa, depois de 3 anos. Fiquei pensando em tudo que podia dar errado. Pensava e o filho se mexia, como se ele também não conseguisse dormir, como se ele também estivesse ouvindo aquela respiração estranha e tentando entender o que ela significava. Eu colocava a mão na barriga e ficava assim, mão aberta, sentindo o movimento suave por baixo da pele. Ia tentando me convencer de que tinha feito a coisa certa. Mas como eu ia saber? Eu não conhecia aquele homem. Não sabia de onde ele vinha, para onde ia, o que carregava além da enxada e dos 2 jumentos. Não sabia se era bom ou perigoso, honesto ou não. Não sabia nada, e mesmo assim tinha aberto minha porteira, tinha mostrado onde ficava o poço, tinha aquecido um prato de feijão e colocado na mesa sem perguntar nada, porque ele tinha sentado na cadeira com aquele cansaço que não precisa ser explicado, o tipo de cansaço que a gente reconhece quando já sentiu na própria carne. Ele tinha comido tudo sem reclamar. Tinha lavado o prato no tanque sem eu pedir. Tinha falado obrigado com a voz baixa e tinha ido para o quarto que eu indiquei sem fazer mais perguntas. E eu tinha ficado na cozinha sozinha, olhando para o prato limpo escorrendo no escorredor de alumínio amassado, me perguntando o que diabos eu tinha feito. De manhã cedo, antes mesmo do sol raiar de verdade, eu ouvi o barulho da porteira. Levantei devagar, com aquela dificuldade de quem carrega peso na frente e já não lembra mais como era levantar, sem calcular cada movimento. E fui até a janela. Ele já estava lá fora. Tinha puxado o mato que crescia na beirada do cercado dos fundos. Tinha juntado os galhos secos que estavam espalhados desde a última chuva. Estava agora de enxada na mão, abrindo o chão perto da horta que eu tinha deixado morrer nos últimos meses. A terra revirada, escura por baixo da crosta seca e vermelha da superfície, cheirando a humus e a coisa viva. Ele trabalhava sem pressa e sem pausa, com aquele ritmo de quem aprendeu que a terra não responde à urgência, responde à constância. Cada golpe da enxada era medido, preciso, sem desperdício de força. Os 2 jumentos estavam amarrados na sombra da mangueira, quietos, mastigando alguma coisa com aquela calma filosófica que só jumento tem. Fui fazer o café. Quando ele entrou para tomar o café da manhã, a luz já tinha esquentado e a poeira já tinha começado a subir da estrada lá fora. Ele lavou as mãos no tanque, enxugou na calça, um gesto tão masculino e tão cotidiano que apertou alguma coisa no meu peito que eu não esperava, e sentou na cadeira de sempre na ponta da mesa. Eu coloquei o café na sua frente, coloquei a broa, sentei do outro lado. Ficamos em silêncio por um tempo. Como é seu nome? Eu perguntei. Ele demorou um segundo, como se precisasse pensar na resposta. Como se o nome fosse uma coisa que ele carregava com cuidado, sem exibir. Mateus, ele disse. Mateus como? Mateus Cardoso. Assentei com a cabeça, olhei para o café. Helena, eu disse. Helena Rocha. Ele não perguntou mais nada. Eu também não. A gente tomou o café em silêncio.
Mas era um silêncio diferente do de antes. Tinha outra textura, menos vazio. Nos dias que se seguiram, aprendi Mateus aos poucos, da forma que se aprende pessoa que não quer ser aprendida rápido demais. Em fragmentos, em gestos, em pequenas coisas que ele fazia sem perceber que estava revelando alguma coisa de si. Aprendi que ele acordava antes do sol todo dia, sem exceção, como se o corpo dele não soubesse mais dormir depois de certo ponto. Aprendi que ele não desperdiçava nada, nem comida, nem palavra, nem movimento. Aprendi que ele tratava os 2 jumentos com uma ternura discreta que contrastava com o tamanho das mãos e com a dureza do rosto. Chamava um de esperança e o outro de memória. E quando eu perguntei por que esses nomes, ele só disse que todo mundo que anda muito precisa dessas 2 coisas para não se perder. Não expliquei que achei bonito demais para vir de um homem tão calado. Em menos de uma semana, a fazenda estava diferente. O telhado do galinheiro, que eu tinha tapado com um pedaço de lona desde a última chuva, tinha sido remendado com telhas que ele achou empilhadas atrás do galpão. A horta tinha terra nova e já mostrava os primeiros sinais de movimento. Aquele verde clarinho e frágil que aparece antes do broto de verdade, como uma promessa que a terra faz antes de cumprir. A cerca do lado oeste, que estava com 3 mourões podres e 2 fios de arame frouxos desde o ano passado, estava firme e tensionada. Eu ficava olhando para as coisas que ele ia arrumando e sentia uma mistura de alívio e tristeza que eu não conseguia separar direito. Alívio porque precisava. Tristeza porque cada coisa consertada era um lembrete de quanto tempo eu tinha passado deixando tudo cair, não por preguiça, mas por falta de braço, de força, de vontade de acordar todo dia para um mundo que tinha perdido a forma que eu conhecia. Numa tarde, estava sentada no banco debaixo do jatobá, bordando uma toalha de mesa que uma mulher de Barra do Corda tinha encomendado quando ele veio sentar perto. Não do meu lado, na outra extremidade do banco, com a enxada apoiada no tronco e o chapéu nas mãos. Ficamos um tempo assim. O sol estava descendo devagar e o cerrado tinha ficado daquela cor de ouro velho que só existe nessa hora. Os pequizeiros tremiam no vento morno, os jumentos dormitavam na sombra. "Você é viúva?" Ele perguntou sem olhar para mim. "Sou", eu disse. 3 anos. Ele assentiu. "E o pai do menino?" Respirei fundo. Não era raiva. Era aquela coisa pesada e quieta de sempre. "Me foi embora", eu disse. "No dia do ultrassom, mandou mensagem e sumiu." Mateus não disse que era absurdo. Não disse que o homem era sem vergonha. Não disse nada que as pessoas costumam dizer quando querem parecer que estão do seu lado, mas no fundo não sabem o que fazer com a sua dor. Ele só ficou quieto por um momento e depois disse: "Eu tive uma filha." A frase caiu no silêncio da tarde como uma pedra no poço. Eu olhei para ele. Ele estava olhando para o horizonte, com aquele jeito de quem está vendo uma coisa que não está mais lá. Não perguntei nada. Ele não continuou. Mas dias depois, numa manhã em que a chuva tinha chegado de repente e a gente estava na varanda esperando ela passar, eu com o bordado e ele consertando o cabo da enxada com uma tira de couro, ele disse, sem preâmbulo, sem olhar para mim: "Não tenho mais." Eram 2 palavras. 3, se a gente contar o não. Mas carregavam um peso que eu reconheci de imediato porque era o mesmo peso que eu carregava quando falava do Renato. Aquele peso de coisa que acabou antes de deveria acabar. De buraco no mundo que tem a forma exata de uma pessoa e que nenhuma outra coisa consegue preencher. Eu não disse que entendia, não disse que ia ficar bem, não disse nenhuma daquelas coisas que a gente diz quando não sabe o que dizer. Continuei bordando. Ele continuou trabalhando no cabo da enxada. A chuva continuou caindo no cerrado com aquele barulho de água em folha larga, que é um dos sons mais bonitos que eu conheço. E de alguma forma, naquele silêncio dividido, alguma coisa entre a gente mudou. Não era amizade ainda. Não era confiança ainda. Era algo anterior a essas palavras. Um reconhecimento. Como quando 2 animais feridos se farejam no escuro e percebem que o outro não veio para atacar, que o outro também está machucado,
que o outro também só está tentando continuar em pé. Naquela noite, deitei na cama e coloquei a mão na barriga. O filho se mexeu, aquela pressão lenta e insistente de sempre. E pela primeira vez em meses, eu não pensei em tudo que podia dar errado. Pensei na horta, no verde frágil que estava saindo da terra revirada. Naqueles primeiros brotos que parecem não ser nada, mas que já são tudo, porque já decidiram existir, já fincaram raiz, já estão crescendo na direção do sol, mesmo sem ter certeza de que o sol vai aparecer. Fechei os olhos com aquele pensamento e dormi de verdade pela primeira vez em muito tempo. A chuva começou numa terça-feira de manhã e não parou mais. Não foi aquela chuva generosa do cerrado que a gente conhece, a que chega com trovão, despeja tudo que tem em meia hora e vai embora deixando a terra cheirando a coisa nova. Foi uma chuva diferente, teimosa, sem raio, sem vento forte, sem drama. Só uma cortina cinza e constante que caía do céu como se o céu tivesse cansado de segurar e tivesse decidido largar tudo de uma vez. Devagar, sem pressa, sem parar. No primeiro dia achei bonito. Fiquei na varanda vendo a chuva cair no cerrado, com o cheiro de terra molhada subindo quente do chão, e senti aquela paz que a chuva às vezes dá quando a gente está dentro de casa e tem teto sobre a cabeça. O Mateus tinha passado a manhã reforçando as calhas e limpando a vala de escoamento que beirava o quintal. Tinha feito isso sem eu pedir, com aquela antecipação quieta de quem conhece o que chuva comprida faz com terra de fazenda. No segundo dia, a paz começou a rachar pelas beiradas. A estrada de terra na frente da casa virou lama. Não a lama mole que a gente pisa e sente a terra cedendo. A lama pesada, vermelha e grudenta, que engole chinelo, que para caminhão, que transforma caminho em coisa intransponível. Eu fui até a porteira de manhã cedo e fiquei olhando para os 2 trilhos da estrada que tinham sumido embaixo de um lamaçal vermelho que se estendia até onde a vista alcançava nas 2 direções. Não tinha saída. Fui para dentro sem falar nada. O Mateus estava na cozinha aquecendo água no fogão a lenha. Me olhou quando entrei, olhou para minha expressão e não precisou perguntar. Eu vi, ele disse. Quanto tempo isso fica assim? Eu perguntei, mesmo sabendo a resposta. Depende de quando a chuva parar, e se não parar logo. Ele ficou quieto por um segundo. Não o silêncio de quem não sabe, mas o de quem sabe e está pensando em como dizer. A gente fica, simples assim, a gente fica, como se ficar fosse a coisa mais natural do mundo, como se não houvesse outra opção, além de aceitar o que a terra decidia fazer e esperar que ela mudasse de ideia. Mas no terceiro dia, o córrego transbordou. O córrego ficava a uns 200 metros da casa, no fundo da propriedade, atrás do capinzal velho que o Renato nunca tinha conseguido limpar direito. Em tempo seco era um fio d'água, quase nada, dava para atravessar de um pulo. Em tempo de chuva normal crescia, ficava cheio e marrom, mas ficava dentro das suas margens. Naquela manhã de quarta-feira, quando o Mateus foi verificar os animais cedo, voltou com a bota enlameada até o joelho e um olhar que eu não gostei. O córrego saiu, ele disse. Saiu quanto? Saiu o suficiente para eu não conseguir chegar no galpão pelos fundos. Fui até a janela dos fundos e olhei. A água tinha chegado na borda do capinzal e estava avançando devagar pelo pasto, uma língua lamacenta e silenciosa que engolia o capim e vinha na direção da casa com aquela paciência de coisa que não tem pressa, porque sabe que vai chegar. A casa ficava num terreno levemente mais alto. O Renato tinha escolhido o lugar por isso, quando construiu, porque o pai dele tinha ensinado que casa embaixada é desgosto certo. Mas levemente mais alto não era garantia nenhuma se a chuva continuasse. Quanto tempo ainda chove assim? Eu perguntei para a janela. O céu não tá com cara de parar hoje, o Mateus respondeu. Passei o dia inteiro com aquele peso no estômago que não era fome, era medo. O tipo de medo que não grita, que não corre, que fica sentado no centro do peito e observa tudo com atenção demais. O sinal do celular tinha sumido completamente desde o dia anterior.
Eu sabia disso, mas fiquei tentando de hora em hora do mesmo jeito, segurando o aparelho perto da janela, na varanda, na porteira, em todo lugar que alguma vez tinha dado um barzinho de sinal. Nada. O mundo lá fora tinha se fechado em volta da nossa casa, como uma mão grande e silenciosa. O Mateus trouxe os jumentos para dentro do galpão pequeno que ficava do lado da casa. Reforçou a porta com uma trave de madeira. Verificou o telhado por dentro, batendo nos caibros com o punho fechado, ouvindo o som que cada um fazia, determinando quais estavam firmes e quais estavam fracos. Subiu no telhado com a chuva caindo, escorregou uma vez. Eu prendi a respiração na varanda. Se segurou, continuou. Desceu encharcado, sem reclamar, e foi trocar de roupa como se tivesse apenas lavado o rosto. Eu fiz sopa de abóbora com o que tinha na despensa. A gente comeu em silêncio ouvindo a chuva. Foi no meio da tarde do quarto dia que aconteceu. Eu estava bordando na cadeira da sala, aquele bordado da toalha de mesa que eu tinha prometido entregar e que claramente não ia entregar no prazo, quando senti. Diferente de todas as outras vezes. Não foi a dor aguda do quintal, aquela que passou rápido e que eu tinha me convencido que era peso, posição errada, cansaço. Foi outra coisa. Começou baixa, profunda, um aperto que vinha de dentro para fora, subia pelas costas, irradiava pela barriga toda como uma onda lenta e inevitável. Parei o bordado. Contei até 30. A onda passou. Fiquei olhando para o bordado sem ver as linhas. Não, ainda falta um mês. Mas o corpo não entende de calendário. O corpo entende de pressão, de tempo, de sinais que ele mesmo fabrica quando decide que chegou a hora, independente do que a cabeça pensa, ou planeja, ou precisa. 20 minutos depois a onda voltou, mais forte. Apertei o bordado nas mãos e fechei os olhos. Respirei pelo nariz, soltei pela boca, tentei fazer o que eu tinha lido numa cartilha do posto de saúde, que a enfermeira de Barra do Corda tinha me dado na última consulta, 3 meses atrás. A onda passou de novo, mas eu já sabia. Levantei devagar e fui até a porta dos fundos. Mateus. Ele estava no quintal coberto com uma lona improvisada, verificando não sei o que na cerca. Levantou a cabeça quando me ouviu. Olhou para minha expressão, e eu vi o momento exato em que ele entendeu. Não foi um entendimento gradual, foi imediato, como quem reconhece uma situação que já viveu antes. E o pensamento disso me passou pela cabeça rápido, aquele fragmento que ele tinha deixado cair dias antes. Eu tive uma filha, não tenho mais. Eu não soube o que aquilo significava inteiro, mas naquele momento, o jeito que ele olhou para mim tinha dentro dele uma história que eu não conhecia e que estava voltando para assombrá-lo com uma força que eu podia sentir daqui. Ele veio, entrou, lavou as mãos, ficou na porta da sala me olhando. Quanto tempo entre um e outro? 20 minutos, mais ou menos. Desde quando? Umas 2 horas. Ele olhou para o celular que estava em cima da mesa. Pegou, ficou com ele na mão por um momento olhando para o ecrã escuro. Colocou de volta. Sem sinal, eu disse. Eu sei. A estrada está intransponível. Eu sei. Mateus. Ele me olhou. Eu tô com medo, eu disse. E foi a primeira vez em todos aqueles anos de perda e de solidão e de continuar em pé quando não havia razão clara para isso, que eu disse aquela frase em voz alta para outra pessoa. Não para o travesseiro, não para o teto de palha, não para a barriga do filho que ainda não tinha chegado. Para outra pessoa, com a voz firme, olhando nos olhos, sem vergonha. Ele não disse que não era para ter medo, não disse que ia ficar tudo bem. Veio até mim, puxou a cadeira mais próxima e sentou na minha frente, não do lado, na minha frente, e colocou as 2 mãos grandes e calejadas sobre as minhas. Eu já passei por isso, ele disse. A voz estava baixa, mas não estava trêmula. Uma vez, diferente, mas parecido. Fez uma pausa. Eu não soube fazer certo naquela vez. O silêncio que veio depois era pesado, de uma forma que eu não vou conseguir descrever direito. Mas eu aprendi, ele disse, e eu tô aqui. A chuva batia no telhado com uma constância que tinha deixado de ser barulho e tinha virado uma espécie de fundo,
como o silêncio dos grilos à noite, uma presença tão constante que quase não se ouve mais. A água lá fora continuava avançando devagar pelo pasto. A estrada continuava sumida na lama vermelha. O mundo continuava fechado em volta da nossa casa. E a onda voltou, mais forte do que todas as outras, subindo pela minha coluna como uma chama. E eu apertei as mãos do Mateus, e ele apertou as minhas de volta, e não me largou. Não me largou. A noite chegou antes do horário. Não porque o sol tivesse se apressado. Foi o céu que fechou tanto, camada sobre camada de nuvem pesada e escura, que a luz foi sendo engolida devagar até não restar quase nada. Às 5 da tarde, o quarto já estava na penumbra. Às 6, parecia meia-noite. Acendi os 2 lampiões que o Renato guardava no armário da cozinha, para quando a energia caía. E a energia tinha caído no segundo dia de chuva, sem avisar, como tudo que falta quando mais se precisa. A chama do lampião jogava sombras vivas nas paredes de adobe. Eu estava deitada na cama de casal com os joelhos dobrados e a respiração contada. 4 tempos para dentro segura, 4 tempos para fora, tentando fazer o meu corpo entender que precisava de ritmo, precisava de ordem, precisava de alguma coisa previsível para se agarrar, enquanto tudo dentro dele fazia exatamente o oposto. O Mateus tinha puxado a cadeira para perto da cama. Ficava ali, quieto, sem celular, sem distração, sem lugar para olhar que não fosse eu. De vez em quando se levantava, ia até a janela, olhava lá fora, voltava. Ia até o fogão, verificava a água que estava aquecendo numa panela grande, voltava. Molhava o pano no balde de água limpa que tinha preparado, colocava na minha testa sem perguntar se eu queria, voltava para a cadeira. Eu observava tudo isso entre uma contração e outra com aquela clareza estranha que a dor às vezes dá, quando é forte demais para deixar você pensar em coisa nenhuma, além do momento exato em que você está. E aí, nos intervalos, a mente fica tão aliviada que enxerga tudo com uma nitidez quase dolorosa. Eu via as mãos dele, grandes, escuras do sol, com os nós dos dedos grossos de tanto trabalho. Mãos que tinham passado anos abrindo terra, tensionando arame, carregando peso. Mãos que agora ficavam quietas no próprio colo, abertas para cima, esperando, com aquela disponibilidade contida de quem aprendeu que tem horas em que o único jeito de ajudar é estar pronto sem se impor. Mateus, eu disse, num intervalo entre as ondas. Ele me olhou. Sua filha, eu disse. Como ela se chamava? Alguma coisa passou pelo rosto dele, rápida, como sombra de pássaro. Ana, ele disse. Bonito. Era. Fiz uma pausa. A chuva batia no telhado. Lá fora, a água tinha chegado na borda do quintal. Eu tinha visto, antes de escurecer, uma língua escura avançando devagar pela terra batida, parando a uns 10 metros da porta dos fundos. O que aconteceu com ela? Ele ficou quieto por um tempo longo. Eu já estava me arrependendo de ter perguntado quando ele respondeu. Nasceu antes do tempo. Ele disse. A voz estava baixa e uniforme, como quem recita uma coisa que já repetiu dentro da própria cabeça tantas vezes que as palavras perderam o contorno de novidade, mas não perderam o peso. 7 meses, num lugar parecido com esse, longe de tudo. Fez uma pausa. A mãe dela ficou em pânico. Eu também. Não soubemos o que fazer. Ficamos esperando ajuda que não veio a tempo. O silêncio que veio depois tinha uma textura diferente de todos os outros silêncios que a gente tinha dividido até então. Ela viveu 3 dias, ele disse. Fechei os olhos. A onda chegou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Uma contração mais forte do que todas as outras, que subiu pela minha coluna e abriu minha barriga de dentro para fora, com uma intensidade que não deixou espaço para pensamento, para palavra, para nada além do próprio corpo, tentando fazer o que o corpo sabe fazer desde antes de qualquer memória. Quando passou, eu estava com a mão do Mateus apertada na minha e não lembrava de ter pego. Ele não tinha recuado. Tá ficando mais perto, ele disse.
Não era pergunta. Tá. Ele se levantou. Fui acompanhando com os olhos cada movimento que ele fazia. As mãos lavadas de novo na água que tinha aquecido no fogão, secas num pano limpo que ele tinha separado antes de escurecer, com uma previsão que eu não tinha pedido, mas que me fez entender que ele tinha se preparado, tinha pensado, tinha chegado antes de mim, num lugar que eu ainda não tinha conseguido alcançar. Você tem medo de errar de novo? Eu disse. Ele parou, de costas para mim. Tenho, ele disse. Eu sei. Helena, eu sei, Mateus. A voz me saiu mais firme do que eu esperava. E eu tenho medo também. Mas você é o que eu tenho aqui. E eu precisaria de você inteiro, não pela metade. Ele ficou parado por um momento que pareceu longo demais. Depois virou. E nos olhos dele, aqueles olhos escuros e cansados de homem que carregou dor longe demais sozinho por tempo demais, eu vi alguma coisa que não sei nomear direito. Não era coragem no sentido bonito que a palavra tem nos livros. Era outra coisa. Era a decisão de um homem que conhece o próprio medo, que sabe exatamente o tamanho e o peso dele e que resolve ficar do mesmo jeito. Isso é mais do que coragem. Isso é outra palavra que eu não tenho. Pode confiar em mim, ele disse. E eu confiei. As horas que se seguiram vou guardar para mim na maior parte. Tem coisas que pertencem ao corpo e à noite e que não ganham nada sendo contadas com detalhes. O que eu posso dizer é que a chuva não parou. Bateu no telhado com aquela constância implacável a noite inteira. E houve um momento em que o vento voltou com força. E uma das janelas da sala bateu tanto que o Mateus teve que ir prender com arame, enquanto eu ficava sozinha por uns minutos que foram os mais compridos da minha vida. Que a água lá fora chegou mais perto. Eu ouvi o barulho dela avançando pelo quintal, aquele som de terra encharcada cedendo. E houve uma hora em que pensei que ia entrar pela soleira da porta dos fundos, mas não entrou. Que o lampião de um dos quartos apagou e ficamos com um só. E a sombra que ele fazia cresceu e ficou se movendo nas paredes de um jeito que me lembrou coisas que prefiro não lembrar. Que em algum momento da madrugada, eu não sei que horas eram, tinha perdido a noção completamente. A dor ficou tão constante que deixou de ser dor e virou paisagem, virou o ar que eu respirava, virou o chão que eu pisava, virou tudo. E que o Mateus ficou, a noite inteira, sem hesitar, sem recuar, com as mãos firmes e a voz baixa dizendo as coisas certas na hora certa. Respira, isso, agora, você consegue, tô aqui. Como se tivesse guardado essas palavras por anos, esperando uma hora em que elas servissem de alguma coisa, em que dissessem elas para uma vida e não para uma perda. O choro chegou antes do amanhecer, fraco. Tão fraco que por um segundo eu pensei que tinha imaginado. Que era o vento, que era a chuva, que era meu cérebro exausto fabricando o som que mais queria ouvir. Mas não era. Era real. Era vivo. O Mateus ficou parado por um instante que eu nunca vou esquecer, de joelhos no chão molhado do quarto, segurando nas mãos aquele ser pequeno e agitado que tinha chegado ao mundo no pior momento e no melhor lugar possível. E eu vi algo acontecer no rosto dele que não tenho palavra adequada para descrever. Não era alegria simples. Era mais fundo que isso. Era o rosto de alguém que perdeu uma coisa e ficou anos carregando esse buraco dentro do peito e, de repente, não é que o buraco fecha, não é que a perda vai embora, mas alguma coisa naquele buraco responde, como um eco. Como quando você grita num vale fundo e a montanha devolve sua voz de volta para você, e você lembra que ainda tem voz, que sua voz ainda existe, que o vale não engoliu tudo. Ele colocou o menino no meu peito, pequeno, vermelho, com os olhos fechados e os punhos cerrados, como se tivesse chegado pronto para brigar com o mundo. É menino, o Mateus disse. A voz estava diferente, partida de um jeito bom. Eu não disse nada. Não tinha palavra que coubesse naquele momento e eu sabia disso. Coloquei a mão na cabeça do meu filho, aquela cabecinha quente e levemente úmida, e fiquei assim, sentindo o peso dele, sentindo ele respirar,
sentindo cada respiração pequena e decidida de alguém que acabou de descobrir que existe e ainda não sabe o tamanho do que fez. A chuva lá fora foi ficando mais fraca. Não parou de vez, mas ficou mais fina, mais cansada, como se ela também tivesse gasto tudo o que tinha naquela noite e precisasse descansar. Quando a luz começou a entrar pela fresta da janela, o céu lá fora estava de um cinza mais claro. Não era sol ainda, mas era a promessa de sol. Era o cinza que vem antes, o cinza que avisa. O Mateus estava sentado no chão, encostado na parede ao lado da cama, com as pernas esticadas e o chapéu de palha no colo. Tinha os olhos fechados, mas eu sabia que não estava dormindo. A respiração era rasa demais para ser sono. Era a respiração de quem está descansando, mas continua de guarda. Mateus, eu disse baixinho para não acordar o menino que tinha adormecido no meu peito. Ele abriu os olhos. Obrigada. Ele ficou me olhando por um segundo. Depois olhou para o menino. Depois olhou para o teto. Foi ela, ele disse. Eu não perguntei quem era ela. Eu sabia. Fechei os olhos com o filho no peito, ouvindo a chuva que estava quase parando e o silêncio que ia chegando aos poucos no lugar dela. Um silêncio diferente de todos os outros, mais cheio, mais habitado, como um quarto que finalmente tem gente suficiente dentro. E dormi. Quando acordei, o sol já estava alto. Soube disso antes de abrir os olhos. Pelo calor diferente na pele, aquele calor de luz direta que entra pela janela sem pedir licença e esquenta tudo que toca. Depois de 4 dias de chuva e de céu fechado, o sol voltou com aquela insolência de quem nunca foi embora, como se o mundo tivesse simplesmente decidido continuar. Abri os olhos devagar. O menino não estava no meu peito. Por um segundo o coração disparou, aquele segundo de pânico puro que vem antes do pensamento, antes da razão, antes de qualquer coisa que seja lógica. Mas aí eu ouvi, lá na sala, um barulho pequeno e constante que eu não conhecia ainda, mas que já reconhecia. O som de um recém-nascido respirando no mundo, aquela respiração levemente ruidosa e irregular de quem ainda está aprendendo como os pulmões funcionam. Respirei fundo. Me levantei com dificuldade, me apoiei na cabeceira, fui até a porta da sala em passos lentos. O Mateus estava sentado na cadeira da mesa com o menino nos braços. Segurava ele com aquela rigidez cuidadosa de quem não tem certeza de quanto pode apertar, de quem tem medo de machucar com o próprio tamanho. O chapéu de palha estava na mesa. As mãos grandes e calejadas faziam um ninho desproporcional em volta daquele ser pequeno. E o contraste entre os dois, a mão grossa e escura do sol segurando a cabeça que cabia inteira na palma, era o tipo de imagem que não precisa de explicação nenhuma. Ele não me ouviu chegar. Estava olhando para o menino com aquela expressão que eu tinha visto no quarto de madrugada. Não alegria simples, não alívio simples, mas aquela coisa mais funda e mais complicada que não tem nome fácil. Estava falando baixinho, tão baixinho que eu precisei parar e prestar atenção para entender. Você não sabe, ele estava dizendo, a voz quase sem som, o que foi chegar aqui. Você não sabe de onde eu vim, mas tudo bem. Você não precisa saber, você só precisa crescer. Fiquei parada na porta, não entrei, não queria quebrar aquilo. Tinha a sensação de que aquilo era um momento que ele precisava ter, que era dele, só dele, e que entrar seria como acender a luz no meio de uma coisa que precisava do escuro para acontecer direito. Voltei para o quarto, deitei. Fiquei olhando para o teto de palha que o Renato tinha prometido trocar por telha e que continuava de palha, e pensei que talvez eu não quisesse mais trocar. Que talvez esse teto de palha fosse parte da casa de um jeito que telha não seria, que tinha as marcas do tempo certo, as manchas de fumaça nos cantos, o escurecimento natural de anos de fogão a lenha e de vida acontecendo embaixo dele. Que algumas coisas que parecem precariedade são, na verdade, permanência de outro tipo. Mais tarde, quando o menino dormia no caixote forrado com cobertores que o Mateus tinha improvisado como berço, os dois sentamos na varanda. A fazenda estava outra.
A água tinha baixado durante a madrugada e a manhã não tinha sumido. Ainda havia lama em tudo, poças espalhadas pelo quintal, o capinzal dos fundos ainda encharcado, mas tinha recuado. A estrada lá na frente ainda estava intransponível, mas dava para ver os trilhos de novo, a forma deles surgindo de volta por baixo da lama vermelha, como uma promessa sendo cumprida aos poucos. O cerrado, depois da chuva, tem um cheiro que não existe em nenhum outro lugar do mundo. É verde e úmido, e quente ao mesmo tempo. Um cheiro de coisa que estava contida e foi liberada, de semente que esperava e agora vai. As copas dos pequizeiros estavam brilhando. Os pássaros tinham voltado com aquela algazarra de quem esteve quieto tempo demais e não aguenta mais. A Jurema, a cabra, estava no cercado berrando para ser ordenhada, completamente indiferente a tudo que tinha acontecido naquela noite, firme na sua própria rotina, como só animal sabe ser. Você vai embora, eu disse. Não foi pergunta. Eu tinha acordado sabendo disso, de um jeito que não conseguia explicar direito. Tinha visto, antes mesmo de ir até a sala, as coisas do Mateus arrumadas perto da porta dos fundos, a mochila encostada na parede, o facão no coldre, um embrulho de pano que ele tinha feito com a muda de roupa lavada. Coisas prontas. Coisas de quem vai. Ele demorou para responder. Eu sempre fui, ele disse. Eu sei. Não é jeito de falar que eu não me importo. Eu sei que não é. O silêncio que veio depois tinha aquela qualidade específica das coisas que estão sendo decididas, mas que ainda não foram ditas. O sol batia na varanda de lado, aquecendo o chão de cimento cru, e as sombras das folhas do jatobá tremiam no vento que tinha voltado depois da chuva. Aquele vento bom, limpo, que cheira a capim molhado e a começo. Eu fico com medo de coisa boa, ele disse de repente. Olhei para ele. Ele estava olhando para o quintal. Coisa boa some, ele disse. Eu aprendi isso cedo. Você se acostuma com alguma coisa boa e aí ela vai embora, e o buraco é maior do que era antes. Fez uma pausa. É mais fácil não se acostumar. É mais fácil, eu concordei. Ele me olhou surpreso de eu não ter discutido. E também é mentira, eu disse. Porque você já se acostumou, você já está aqui, o buraco já existe se você for embora. Então a única coisa que você ganha indo embora antes é não ver o que podia ter ficado. Ele ficou quieto. Lá dentro, o menino fez um barulho. Aquele sonzinho pequeno de recém-nascido, que não é choro ainda, é aviso, é o som de alguém que está descobrindo que pode fazer barulho e está testando. Os dois ouvimos. Os dois ficamos quietos esperando ver se virava choro de verdade. Não virou. O silêncio voltou. Como você vai chamar ele? O Mateus perguntou. Eu tinha pensado nisso durante a gravidez. Tinha pensado em nomes do pai do Renato, em nomes da minha mãe, em nomes que eu gostava pelo som, pela forma, mas naquela manhã, depois daquela noite, só havia um nome que fazia sentido. Renato, eu disse. Fiz uma pausa. Renato Mateus. Ele virou o rosto para outro lado. Eu deixei. Tem horas em que a gente precisa virar o rosto para outro lado. Não é fraqueza. É só a forma que alguns homens encontraram de chorar sem precisar explicar que estão chorando. Foi aí que o barulho chegou. Um barulho de motor, distante primeiro, depois crescendo, o ronco abafado de um veículo lutando contra a lama. Os dois nos levantamos ao mesmo tempo. Lá na estrada, um caminhonete branca vinha avançando devagar pelos trilhos que estavam voltando à tona, balançando de um lado para o outro na lama, mas avançando. Parou na frente da porteira. O homem que desceu era largo, com chapéu de couro e botas de montaria. Tinha uns 50 anos. A pele curtida de quem vive no campo, e olhava para tudo com aquele jeito de quem está acostumado a ser dono do lugar onde pisa. Eu nunca tinha visto ele antes. Mas ele olhou para casa, olhou para o Mateus, olhou para mim e disse: Boa tarde, eu sou Geraldo Moura. Essa terra aqui era arrendada para o seu marido. Olhou para mim diretamente. O contrato venceu há 6 meses. Eu vim ver o que está acontecendo. O coração afundou. Eu sabia desse arrendamento.
O Renato pagava todo ano, em dinheiro pontual. Depois que ele morreu, eu continuei pagando os 2 primeiros anos. No terceiro ano, o dinheiro não fechou e eu tinha mandado uma carta explicando, pedindo prazo. Nunca recebi resposta. Fui empurrando porque não tinha para onde ir e porque a fazenda era a única coisa que ainda segurava alguma forma de vida que eu reconhecia. Eu sei do contrato, eu disse. A voz saiu firme. Fiquei surpresa com ela. Eu tô devendo 2 anos de arrendamento e eu sei. O homem assentiu. Olhou para o quintal arrumado, para a cerca consertada, para o telhado remendado. Eu vim com uma proposta, ele disse. Eu preciso da terra. Tô precisando expandir o pasto para o gado. Tirou um envelope do bolso da camisa. Tem dinheiro aqui suficiente para você se instalar bem em qualquer cidade, quitar o que deve e ainda sobrar. Estendeu o envelope na direção dela. Você sai até o fim do mês. Olhei para o envelope. Olhei para o Mateus. Ele estava com o olhar fixo no chão, com aquela expressão fechada de quem está pensando mais rápido do que parece. O dinheiro naquele envelope resolveria tudo que eu considerava problema há anos. Quitaria a dívida, pagaria uma casa em Barra do Corda ou em Imperatriz, me daria tempo para criar o menino sem a pressão constante de contas e de terra que eu mal conseguia trabalhar sozinha. Era a saída mais razoável que eu podia imaginar. E enquanto eu pensava nisso, ouvi o Mateus se movendo. Olhei para ele e vi que tinha ido buscar a mochila. O que você está fazendo? Eu disse. Ajudando você a decidir, ele disse. A voz estava baixa e dura. Se você vai, eu ajudo você a arrumar as coisas. Se você fica, a gente resolve isso junto. Mas a decisão é sua. O Geraldo Moura estava nos observando com aquela expressão de homem acostumado a ver negociação, calculando, medindo, esperando. Olhei para a porteira, para a estrada de terra vermelha que estava ressurgindo da lama, para a cerca que o Mateus tinha consertado, para a horta com os brotos verdes que tinham sobrevivido à chuva toda, para a mangueira do Renato que estava pingando as últimas gotas da chuva das folhas largas, como se estivesse sacudindo o excesso para começar de novo. E ouvi de dentro da casa o menino. Dessa vez era choro de verdade, pequeno, insistente, aquele choro que não sabe muito do que está pedindo, ainda mas sabe que precisa de alguma coisa e sabe que tem direito de pedir. Virei para o Geraldo Moura. Eu agradeço a proposta. Eu disse, mas eu não vou sair. Ele franziu o senho. Senhora, o contrato venceu. Eu tenho direito legal sobre essa terra. Eu sei que tem. Respirei. E eu quero renegociar o arrendamento. Eu estou devendo 2 anos, eu sei. Mas essa terra está sendo trabalhada. O senhor pode ver isso. Fiz um gesto para o quintal. Eu preciso de um prazo para quitar o que devo. E eu quero um novo contrato. Preço justo. Se o senhor não quiser, eu entendo. Mas eu não vou assinar saída nenhuma hoje. O homem ficou me olhando por um tempo que pareceu longo demais. Depois olhou para o Mateus, que estava parado com a mochila na mão. E havia no olhar do Mateus uma coisa muito simples e muito clara que não precisava de palavra nenhuma. O Geraldo Moura pegou o envelope de volta, colocou no bolso. Eu volto em 15 dias, ele disse, com um contador e um contrato novo. O preço vai ser o do mercado atual. Tá bom, eu disse. Ele assentiu, voltou para a caminhonete, saiu pela estrada ainda enlameada com a mesma dificuldade que havia chegado. Fiquei olhando o carro ir embora até sumir na curva. Quando virei, o Mateus ainda estava com a mochila na mão. Olhei para a mochila, olhei para ele. Você ia embora, eu disse. Eu ia tentar. O que te fez ficar? Ele demorou. Olhou para o envelope que o homem tinha levado. Olhou para a porta da casa de onde vinha o choro do menino. Olhou para mim. Você não me pediu para ficar, ele disse. Você nunca me pediu nada. Você só disse o que ia fazer. Fez uma pausa. Não consigo ir embora de alguém assim. Fui buscar o menino. Voltei para a varanda com ele no colo. Já mais quieto, satisfeito com o colo, com os olhos fechados e o punho cerrado do lado do rosto. Sentei na cadeira. O Mateus sentou no banco ao lado.
O sol estava descendo para o lado do cerrado e o céu tinha ficado de um azul lavado, limpo como o céu de depois de chuva sempre fica. Aquele azul que parece que o mundo foi lavado e colocado para secar e ainda está úmido e brilhante e novo. Mateus, eu disse. Você não tem que ficar por obrigação. Eu sei. Nem por dívida. Você não me deve nada. Pelo contrário. Eu sei disso também. Então por que fica? Ele ficou quieto por um tempo. Olhou para os 2 jumentos que estavam na sombra da mangueira, quietos, mastigando capim com aquela calma de quem não tem pressa de nada. Esperança e memória. Ele disse, apontando para os 2 com o queixo. Eu ando com eles faz 4 anos. Paro num lugar, trabalho, vou embora. Paro em outro, trabalho, vou embora. Fez uma pausa. Em 4 anos, essa é a primeira vez que eu olho para os 2 e penso que talvez fosse hora de parar de andar. O menino se mexeu no meu colo. Abriu os olhos por um segundo, aqueles olhos escuros e sem foco de recém-nascido, que ainda não sabem direito o que estão vendo, mas já estão olhando, e fechou de novo. A terra aqui precisa de muito trabalho, eu disse. Eu sei trabalhar. O arrendamento vai custar caro. A gente produz. Terra boa, trabalhada direito, responde. Pode ser que o Geraldo não aceite renegociar. Pode ser. A gente enfrenta quando chegar. Respirei fundo. O vento do cerrado passou pela varanda, trazendo aquele cheiro de depois da chuva. Capim molhado, terra úmida, coisa viva crescendo. Em algum lugar lá fora, um João de Barro estava cantando com aquela insistência de pássaro que encontrou lugar bom e quer que todo mundo saiba. Mateus, eu tenho medo de precisar de você. Ele me olhou de lado. Por quê? Porque eu aprendi que as coisas que eu preciso somem. Ele ficou quieto por um momento. Eu aprendi a mesma coisa, ele disse. E olha o que a gente está fazendo mesmo assim. Não respondi. Não precisava. O sol foi descendo devagar no horizonte do cerrado, aquele pôr do sol do Maranhão que não pede licença para ser bonito. Laranja e violeta e rosa e uma faixa de ouro no limite do mundo. Os pequizeiros foram ficando sombra. Os grilos começaram sua conversa de sempre, primeiro um, depois 2, depois todos ao mesmo tempo, até virarem um único som contínuo que era o som da noite chegando. O menino dormia no meu colo. O Mateus ficou. Não fizemos promessas. Não havia discurso, não houve abraço longo de novela, não houve palavra grande o suficiente para o que tinha acontecido naqueles dias todos. Era gente simples demais para esse tipo de coisa. Gente que aprendeu que as palavras grandes costumam ser as mais vazias e que é real costuma ser pequeno e concreto e caber nas mãos. O que havia era isso. A varanda, o sol descendo, o menino dormindo, os 2 jumentos na sombra da mangueira do Renato e 2 adultos cansados e quebrados e vivos, sentados lado a lado, no fim de uma tarde que tinha chegado, depois de uma noite que parecia que não ia acabar. Isso havia, e era suficiente. Meses depois, quem passasse pela estrada de terra vermelha que corta o cerrado do Maranhão e desvia por aquele ramal esquecido ia ver uma coisa diferente. A casa de adobe ainda era simples. Paredes brancas de cal nova, janelas com renda de crochê, telhado ainda de palha, mas firme. A horta ao lado tinha crescido além do que eu tinha planejado, com couve e maxixe e jerimum e um pé de pimentão que o Mateus tinha trazido de semente guardada no bolso da mochila. A cerca estava toda tensionada e os mourões eram novos. O galinheiro tinha 8 galinhas que andavam pelo quintal com aquela liberdade confiante de animal que sabe que está em lugar seguro. Na varanda, no fim do dia, havia 3 sombras. Uma mulher, um homem, um menino pequeno no colo dela, olhando o mundo com os olhos ainda sem foco, mas já curiosos, já prestando atenção, já aprendendo o tamanho do lugar em que tinha chegado. E do lado da mangueira, amarrados na sombra, 2 jumentos cinzentos parados e quietos como sempre. Esperança e memória, como se tivessem encontrado, depois de 4 anos de estrada,
o lugar onde fazia sentido parar. A terra em volta era a mesma de sempre. Dura, vermelha, seca por fora e úmida por dentro, do jeito que terra boa costuma ser. Mas havia nela agora uma diferença pequena e fundamental. Havia gente que ia continuar.